Bom, já faz algum tempo que eu tenho pensado e tenho conversado com a Bárbara, que é minha aluna, sobre a demanda que eu estou tendo de participar do Estadão, de ter uma coluna para apresentar determinadas ideias que não estão em voga na sociedade, porque a gente tem abordado a questão, o momento atual, de uma forma que eu chamo na microhistória, e a gente não tem trabalhado na macrohistória, que é toda a minha trajetória que eu tenho discutido com os meus alunos, com os meus clientes, e eu queria ter um espaço agora para poder falar mais sobre esse assunto, porque eu acho que eu fechei um ciclo da minha pesquisa. Então, o que eu gostaria de falar? Um dos pontos que eu quero abordar é a discussão sobre política 3.0. Pegar lá a abordagem, por exemplo, do Vila, que ele faz na CBN, desculpe, na Jovem Pan, ele vai lá e na Jovem Pan ele fala muito e ele fez uma comparação das manifestações de 2013 e 2016 com as diretas já e com o Fora Cola. Então, no livro que eu vou lançar agora, Administração 3.0, até um dos pedaços eu digo isso, que a melhor comparação que a gente faz da chegada desse novo ambiente político é com a chegada da prensa em 1450, quando nós tivemos exatamente o mesmo momento histórico. Nós saímos de uma concentração de mídia para uma descentralização de mídia e que nós tivemos um movimento macro-histórico na direção da sociedade moderna, do iluminismo e do renascimento. Então, essa é uma discussão que eu acho que vale a pena fazer. A outra discussão que eu quero fazer também tem a ver com essa discussão, que é a educação e a discussão sobre educação 3.0. Hoje o Brasil, quando discute novas tecnologias em sala de aula, discute que a saída da educação é a introdução de novas tecnologias na sala de aula. E, na verdade, quando a gente introduz tecnologias de comunicação, são tecnologias que é a base das trocas humanas, é a base do relacionamento, é a base de como nós aprendemos. Então, não basta a gente introduzir tecnologias em sala de aula. As novas tecnologias permitem que a gente crie uma nova forma de aprendizado, que a gente possa aprender um com os outros de uma forma muito mais inteligente. Então, a gente precisa repensar esse modelo de educação na base desse modelo. E diferente dos países desenvolvidos, o Brasil tem um déficit educacional gigantesco. O Brasil não pode dar pulinhos na educação, tem que dar saltos triplos na educação. Então a gente precisa fazer uma discussão baseado em toda uma estrutura que eu tenho sou jornalista com mestrado em ciência da informação, doutorado em ciência da informação, e eu abracei ao longo do tempo a Escola Canadense de Comunicação, que é fundada pelo McLuhan, e depois tem hoje como expressão máxima o Pierre Levy, e eu venho fazendo uma discussão ao longo desse tempo, mostrando o que acontece na sociedade com mudanças de mídia ao longo da história. Vamos pegar desde 70 mil anos atrás, com aquele livro do Harari que dá essa base, que é a chegada da oralidade, depois a chegada da escrita impressa, a chegada dos meios eletrônicos e depois o digital. Então tem todo um aparato para a gente poder falar de educação. Depois eu quero falar sobre administração 3.0 e talvez seja um dos focos principais. Eu tenho 3 livros nessa área. Esse livro amarelinho aqui, de 2006, quando eu comecei a prestar. Eu comecei a deixar de ser um produtor de homepage e produtor de software, né, dentro das organizações, e comecei a entrar no ambiente de comunicação e depois migrei para o ambiente de gestão, no caso administrativo. E aí, a partir daí, eu comecei a tentar implantar esse ambiente participativo que a gente começou a ver no Facebook, no YouTube, do lado de fora, no Twitter, que a gente começa a perceber que existe uma mudança na sociedade e a gente queria introduzir isso dentro das organizações. Eu escrevi com o professor Marcos Cavalcante da COP esse livro e a gente foi para dentro das organizações implantar. Não funcionou,
porque existia alguma incompatibilidade entre o que a gente estava propondo e as organizações. O processo da organização não permitia. Aí eu escrevi esse livro aqui, ó, 2013, Gestão 3.0, em que eu começo a mostrar que existem dois modelos de administração separados na sociedade. Um modelo de administração é a gestão e o outro modelo de administração é o que eu vim chamar depois de curadoria. Não aparece nesse livro de 2013 essa expressão, curadoria, mas eu já começo a questionar, vou chamar de gestão 3.0 nesse livro. Esse livro aqui de 2016, do verão de 2016, eu fiz um livro para debater com os meus alunos ao longo do ano passado. Então, esse livro a gente discutiu ano passado e uma editora se interessou e eu estou publicando esse livro agora, em 2017, por a editora Alta Books. Eu passei aí o carnaval, pedaço do carnaval, depois atualizando o livro, dei uma boa roupagem nele e nós estamos trabalhando para que a gente possa lançar ele esse ano. Então, o que eu quero discutir? Eu quero discutir a uberização da sociedade, a uberização das cidades, a uberização do mercado imobiliário, como eu estou escrevi um livrinho agora sobre isso, que eu estou indo no Natal fazer uma apresentação sobre ele. A uberização do mercado imobiliário, a uberização dos processos dentro das organizações. Então, tudo isso eu tenho discutido. Então, essa é a base do que eu pretendo dizer. Eu quero falar de futuro, eu quero falar de inovação, quero falar de nova administração, eu quero falar de política, eu quero falar de educação, eu quero falar de todos os temas que têm a ver com esse novo mundo, só que com uma pegada diferente. Tem uma vantagem que eu sou jornalista, tive coluna no Globo, logo quando começou a internet, depois tive uma coluna durante uns 2, 3 anos com a Bárbara Oliveira no Jornal da Tarde, tenho um blog há 10 anos, e aí a gente começa a entrar nas minhas redes sociais. Eu tenho um blog há 10 anos, esse blog é um blog de referência dentro da área, né, digital, é um blog que tem acesso de várias pessoas que são formadoras de opinião, né? E esse eu não tenho dados, porque o WordPress não me dá esses dados para poder dizer qual é a frequência do blog, etc. Tenho um canal no Twitter, que é um canal que eu tenho 5.000 seguidores, 5.000 seguidores que tem uma pegada de acompanhamento do digital. Não são 5.000 seguidores à toa, são 5.000 seguidores que são multiplicadores. Todos os pensadores que você vai pegar da área digital são meus seguidores no meu canal no Twitter. No meu canal do YouTube, eu já tenho um canal há bastante tempo, bati agora, no final do ano, a marca de 500 mil de views, né? Com vídeos, todos eles voltados para esse mundo digital, com entrevistas. Já fiz entrevistas com as principais pessoas que estão hoje nesse mercado. Já conversei com o pessoal da Cabify, já conversei com o pessoal do Colab, que é o pessoal que está colocando coisas uberizando as cidades. Já conversei com o pessoal do Reclame Aqui, já conversei com o pessoal do Taxi Beach, já entrevistei vários motoristas do Uber, entrevistei vários motoristas que começaram a usar os aplicativos logo no início, e esses vídeos foram vídeos que tiveram bastante impacto. Já entrevistei várias startups novas que começaram a aparecer e que logo quando eles entraram eu comecei a entrevistar, fui o primeiro entrevistador de várias empresas. E tenho o meu Facebook, que eu tenho um acompanhamento, já estourei o meu canal, né, em termos de amizade, de 5.000, né, e tenho aí uns 3.000 seguidores no Facebook, somado aos 3.000 seguidores no LinkedIn. Então, eu tenho presença em todas as mídias, tenho também um canal no Slide Sharing, que eu coloco os meus slides, e que a gente tem também bastante gente. Então, a ideia é ter uma coluna, uma pegada, para falar desse mundo novo. Aí você vai dizer, tem muita gente falando do mundo novo, mas a diferença é colocar isso dentro de um embasamento mais forte, mais consistente, com história, com macro-história, com alguma discussão filosófica, alguma discussão teórica, com uma pegada que é mostrando, né, que a gente está vivendo uma revolução civilizacional e que essa revolução civilizacional tem 2 etapas. A primeira etapa é a chegada de uma nova mídia, né,
E a segunda etapa é uma chegada de um novo ambiente, um novo modelo de administração. Para terminar, qual é a causa de tudo isso? O aumento da complexidade demográfica progressiva. O ser humano é a única espécie viva do planeta que cresce demograficamente e de tempos em tempos a gente precisa fazer essa revolução. Então, é um tipo de abordagem desse tipo. O meu blog, nepor.com.br, eu escrevo todos os dias há mais de 10 anos, então são textos curtos, são frases curtas, são parágrafos curtos, então existe uma comunicação mais fácil e eu acredito que vai ter uma boa projeção e um bom conteúdo para gerar bastante polêmica, para a gente poder dar uma avançada nesse debate em termos de Brasil. É isso aí.